Nós seguimos aqui com os nossos comentaristas e as principais notícias do dia. Presta atenção, a nova pesquisa Quest, divulgada nesta terça, mostrou a força de Flávio Bolsonaro na disputa presidencial do ano que vem. Esse levantamento revelou que entre Tarcísio de Freitas, Ronaldo Caiado, Romeu Zema e Tainho Júnior, o senador é o mais competitivo na disputa contra Lula, com o chefe do executivo recebendo 39% das intenções de voto e o filho de Jair Bolsonaro. Deixa eu só fazer a correção, eu falei Tainho Júnior, não, foi um erro de digitação. Na verdade é Ratinho Júnior, né? Eu falei, quem é esse Tainho Júnior? Não existe, né? Apesar disso, a mesma pesquisa acende um sinal de alerta na oposição, revelando que Flávio possui os mesmos 60% de rejeição que o pai, um índice maior do que o próprio presidente Lula. Essa é uma questão que a gente precisa discutir. Você, Luiz Felipe Dávila, esse levantamento revela um Flávio Bolsonaro que performa bem, se nós compararmos com os demais candidatos de centro-direita e de direita. Só que esse aspecto talvez seja o maior desafio, a rejeição mais alta do que os outros candidatos de centro-direita e de direita, Dávila. 2 minutos. Esse é um enorme desafio para a candidatura de Flávio Bolsonaro. Alta rejeição, e isto impede o crescimento da candidatura, ou seja, tem um teto baixo, e o teto é mais ou menos o que ele tem, que está aparecendo nas pesquisas, que ele pode ainda crescer aí 4, 5 pontos, mas não vai crescer mais que isso. E isso é um enorme desafio para Flávio Bolsonaro. Flávio Bolsonaro vai ter que fazer um enorme trabalho, e olha, reduzir rejeição é uma corrida morro acima, não é fácil. Quando você pega outros candidatos, a diferença, por exemplo, para Ratinho Júnior é muito pequena, 4, 5 pontos. Agora, aquele número de rejeição de Ratinho Júnior, por exemplo, é muito menor. Ou seja, a perspectiva para essa candidatura crescer no momento que ela for anunciada como oficial, como foi feita a de Flávio Bolsonaro, tem muito mais chance para crescer. Então, isso não significa nada hoje das pesquisas, é um retrato, é uma fotografia, mas é uma fotografia que deve preocupar muito o Flávio Bolsonaro, que já está aí numa campanha para se tornar mais conhecido e tentar diminuir a rejeição. Nós não conhecemos, na história recente das eleições do Brasil, candidatos que conseguiram reduzir drasticamente a taxa de rejeição e se tornar mais competitivo. Então, esse é um enorme desafio para Flávio. Mas o fato é que, após o anúncio da candidatura, a entrada do nome oficial do sobrenome Bolsonaro fez com que Flávio tivesse aquele percentual do voto que hoje é, sim, atributo da direita. Mas mostra o enorme desafio que ele terá pela frente para reduzir essa rejeição e se tornar um candidato competitivo com capacidade de vencer Lula num eventual segundo turno. Pois é, inclusive, esse é o tema da nossa enquete do dia. Eu sempre compartilho com a nossa audiência uma pergunta sobre algum destaque do noticiário, e a gente vai falar justamente dessa pesquisa que foi realizada, especialmente no recorte que se refere a Flávio Bolsonaro. Enfim, depois dessa pesquisa indicar que ele é o mais bem posicionado da direita, qual você acredita que será a maior dificuldade da campanha ou da pré-campanha? Superar essa rejeição, a mais alta entre os candidatos de direita e de centro-direita? Ou você acha que é tentar unir as forças de direita em torno do seu nome? Vote em jovempan.com.br. Recebendo a rede Jovem Pan, todos conectados aqui no programa Os Pingos nos Is, nós estamos analisando e repercutindo uma pesquisa que aponta que a pré-candidatura de Flávio Bolsonaro é a mais bem colocada entre os candidatos de centro-direita e de direita, pré-candidatos, né? Você, Mota, quais são as leituras que a gente pode e deve fazer a partir da divulgação desses números, sabendo que você sempre torce um pouco o nariz para esses levantamentos, né? Eu não acredito em pesquisa nenhuma, mas quem quiser pode acreditar nelas, não vejo problema nenhum. Há quem diga que o objetivo das pesquisas não é consultar a opinião pública, mas formar a opinião pública. Vejo a cena política atual como extremamente complicada e incerta. Nem mesmo as pessoas mais bem informadas que eu conheço conseguem arriscar qualquer palpite sobre os próximos movimentos da política. Então, em um cenário como esse, o mais importante não é o que os resultados das pesquisas dizem,
O mais importante é o que eles escondem. Henrique Kriegner, Flávio pontuando bem nesse levantamento, mas o problema é a rejeição, concorda? Não, concordo. Eu fico com a prudência do Mota também de entender que esse momento agora, muita coisa pode acontecer, muita água para rolar até outubro do ano que vem, quando a gente vai ter aí o primeiro turno, né? Mas sabe o que é uma coisa interessante, Caniato? Eu fiquei curioso nas eleições passadas para ver essa questão do índice da rejeição, porque de fato a rejeição é um dos índices mais difíceis de ser alterado ao longo do processo da campanha. Se a gente pegar a eleição presidencial de 2006 e também 2010, esses dois períodos, o candidato, tanto o José Serra quanto o Geraldo Alckmin, os dois tinham rejeição inferior ao candidato que era, né, na época, presidente Lula e também a presidente Dilma, presidente Lula e presidente Dilma, os dois tinham rejeições inferiores a esses candidatos e ainda assim perderam a eleição. Ou seja, dá para a gente ver que sim, a rejeição é difícil de ser trabalhada, mas ela não é determinante. Especialmente nesse caso, que talvez é um inédito, em que essa rejeição ela é herdada. Ninguém rejeita, ou não vou dizer ninguém, mas são poucos os que rejeitam o Flávio com elementos para de fato julgar a sua atuação parlamentar ou mesmo o seu histórico. Talvez na rua as pessoas vão pensar, julgar de acordo com o nome, né? O sobrenome, na verdade, Bolsonaro. Então estão causando uma rejeição nesse sentido. Isso é uma oportunidade para o Flávio, na verdade, mostrar, como ele já afirmou, que ele não é o Bolsonaro igual ao Jair. Ele é um Bolsonaro mais ao centro e ele achou que essa seria a melhor estratégia. O que nós vamos ter que ver agora é qual vai ser o posicionamento do Centrão. Cada vez vai ficando mais claro aqueles que estavam juntos com Jair Bolsonaro pela viabilidade e popularidade ou aqueles que estavam com Jair Bolsonaro pelo projeto de país. Qual exercício a gente pode e deve fazer, Dávila? Tem um papo rolando que Valdemar bancaria a candidatura de Flávio, entendendo que, ainda que ele não vença, ele teria potencial de ajudar muitos candidatos ao Congresso de se elegerem. Esse é um ponto. E aí Tarcísio não sairia candidato sem o aval de Jair Bolsonaro. Iria se reeleger provavelmente para o estado de São Paulo. E qual seria a terceira via, Dávila? Bom, na ótica de Valdemar Costa Neto está correto. Flávio Bolsonaro é um excelente puxador de votos para eleger uma bancada maior do PL para a Câmara Federal. Então, nesse sentido, como presidente de partido, é impecável o raciocínio de Valdemar Costa Neto. Vou bancar essa candidatura até o fim, porque isso aqui vai me ajudar a eleger o maior número de parlamentares com a legenda do PL. Agora, tem um segundo motivo que nós precisamos revelar aqui para a nossa audiência. A candidatura de Flávio Bolsonaro é um checkmate na candidatura de Tarcísio de Freitas. Isso tira Tarcísio do jogo da reeleição presidencial. Esse é o fato. E isto parece ser um objetivo que não foi nem muito escondido pelo deputado Eduardo Bolsonaro quando deu uma entrevista para nós aqui nos Pingos nos Is algumas semanas atrás. Então, primeiro objetivo, tirar Tarcísio da corrida presidencial. Segundo objetivo, eleger maior bancada. Flávio Bolsonaro ajuda nesses dois objetivos? Certamente ajuda. Agora, o desafio de Flávio Bolsonaro é seguir um pouco o exemplo do presidente recém-eleito no Chile, Kast. Por quê? Porque Kast saiu de uma rejeição alta das últimas eleições, continuou trabalhando a sua imagem, se distanciou daquelas pautas contaminadas pela polarização e mostrou um tom mais moderado. E foi esse tom moderado que o levou ao segundo turno da eleição e o fez ter esta união de todos os demais candidatos que perderam no primeiro turno a apoiá-lo no segundo turno, que foi determinante para a sua vitória. Então, o desafio de Flávio Bolsonaro é um pouco de casa. Ele tem que se afastar de pautas tóxicas, tem que focar nas grandes questões, mostrar esta moderação de posicionamento que ele já anunciou para ver se essa rejeição cai e num eventual segundo turno ele consiga aglutinar todas as demais forças da direita para poder enfrentar o presidente Lula. É um bom marco para Flávio Bolsonaro.
Pois é, você mencionou que um dos objetivos de Valdemar seria impedir a candidatura de Tarcísio. Claro que a nossa audiência questionou, bom, mas qual seria o objetivo de Valdemar em tirar Tarcísio de Freitas? Porque Tarcísio não mudou de partido? Porque ele decidiu permanecer no Republicanos, pelo menos essa informação que nós temos. Esse seria o objetivo de Valdemar? Até então eles tinham uma boa relação, não? Verdade, mas é bom lembrar as palavras de Eduardo Bolsonaro aqui nos Pingos nos Is, que me chamou muito a atenção. Primeiramente, ele não seria um direita raiz, alguma coisa assim? Primeira coisa que ele disse, é um candidato do centrão, não é da direita raiz. E segundo, que esse candidato do centrão, na verdade, quer surfar nos votos bolsonaristas, mas não vai atender às reivindicações do bolsonarismo. Ou seja, era preciso um bolsonarista da gema para estar nessa disputa presidencial. E aí, o ex-presidente Jair Bolsonaro escolheu Flávio Bolsonaro para ser este representante legítimo dessa ala bolsonarista. Então, este é o ponto importante que antecede a escolha de Flávio Bolsonaro e por isso que a candidatura de Flávio Bolsonaro faz todo o sentido sob esta ótica da ala bolsonarista. Mota, estamos naquele momento em que as placas tectônicas estão se ajustando, muitas lideranças conversando, pensando nos cenários mais prováveis para o ano de 2026. Enfim, tudo indica que Tarcísio deva concorrer ao governo do estado de São Paulo. E para a presidência, como ficariam os players que vêm sendo aventados como possíveis candidatos? Mais uma vez, eu vou chamar a atenção para o fato de que a gente não pode analisar a situação do Brasil como se nós estivéssemos na Suíça. Nessa análise, a gente precisa mencionar que o pai de Flávio, Jair Bolsonaro, está preso, gravemente doente, numa situação extremamente incerta. A gente não pode esquecer disso. A gente não pode esquecer que um dos temas mais críticos do país hoje é a situação dos réus de 8 de janeiro. Nós acabamos de assistir, no final de semana passado, uma inédita manifestação contra a anistia. A gente não pode esquecer tudo isso e achar que a corrida presidencial acontece no vazio. Flávio Bolsonaro carrega o sobrenome do seu pai, Jair Bolsonaro. É evidente que a situação de Jair Bolsonaro vai ter um peso enorme nessa campanha eleitoral. Eu me arrisco a dizer o seguinte, né? Dependendo do que acontecer, essa campanha vai acabar muito antes do tempo definida pela situação de Jair Bolsonaro. Então a gente não pode esquecer, mas não podemos esquecer as circunstâncias em que a eleição do ano que vem vai acontecer. Pois é uma situação muito curiosa, né? Quando a gente analisa a figura de Flávio Bolsonaro as informações são colocadas, muitas vezes ele, numa saia super justa, ele tendo que se posicionar de bate-pronto. Inclusive, viu, Kriegner, ele foi questionado por alguns jornalistas a respeito dos Estados Unidos e Donald Trump. Olha o que disse Flávio Bolsonaro. Nem sei se é bom ter Trump colado com a minha imagem. Ele disse justamente após os Estados Unidos acabarem retirando a sanção contra um ministro brasileiro. E é preciso entender e fazer uma reflexão sobre talvez essa mudança de posicionamento de alguns integrantes da direita em relação aos Estados Unidos, porque se os Estados Unidos, então, lavaram as mãos para o desafio de promover algum tipo de mudança no que acontecia aqui, talvez a direita também tome uma medida em relação aos Estados Unidos. Se não criticar, talvez se afastar, né? A pergunta é como tomar uma decisão dessa que vai ter efeitos claros, né, em diferentes esferas, com tantas alterações acontecendo nessa equação. Acho que tem muitas incertezas e uma decisão de se afastar ou se aproximar, você não vai conseguir se livrar dos impactos dessa decisão tão cedo, né? Uma coisa que o Flávio não pode cometer o erro, na minha humilde opinião, é de querer calcular 100% quem anda do lado ou quem não anda, porque as coisas que vão acontecer ao longo dos próximos meses e primeiros meses do ano de 2026 vão ser definitivas. Eu estou falando de eventos econômicos, decisões de política externa, especialmente dos
Estados Unidos, em relação à Venezuela, em relação à Colômbia. São muitas alterações agora nesse momento. O Dávila trouxe aqui muito bem a questão da eleição do Kast no Chile, que esteve hoje já na Argentina e vai balançar o tabuleiro, já provocou uma reação por parte do Maduro. Enfim, é alguém que vem pensando num Chile não só para os chilenos, mas num Chile mais atuante também na América Latina, que é uma visão inédita aí dos últimos anos, dos últimos governantes, né, que sempre focaram muito na política doméstica chilena. O Kast traz essa inovação. Então, escolher a dedo agora, você pode não ter tanta materialidade assim para fazer essa escolha da melhor maneira. E aí cai no risco, que é se aproximar de quem não deveria estar perto ou se afastar de quem seria muito benéfico lá na frente. Você, Dávila, qual é o cálculo que Flávio deve fazer nesse momento? A declaração dele: nem sei se é bom ter minha imagem vinculada a Donald Trump. Flávio Bolsonaro, desde o primeiro dia que anunciou a sua candidatura presidencial, vem fazendo um esforço para mostrar que é um líder confiável, moderado, que tem personalidade própria, mas que não atua da forma como seu pai atuava. Então, este é um processo de convencimento, de persuasão, que precisa ter constância. E nessa constância vai ser muito importante coerência entre palavras e atos para quebrar resistências que existem em torno do nome Bolsonaro e do nome do próprio Flávio, como mostra o índice de rejeição nas pesquisas. Então, ele tem que fazer um processo de convencimento, persuasão e coerência entre fala, seu discurso e seus atos. Então, eu vejo que esse é o grande desafio. Cada candidato tem um desafio. O desafio de Romeu Zema, por exemplo, de Ratinho Júnior, é se tornar conhecido, porque eles não são conhecidos como mostram as pesquisas. Eles têm muito que crescer nesse grau de conhecimento da população para se tornar candidatos bastante competitivos. Por outro lado, baixa rejeição mostra um enorme caminho que essa candidatura, uma vez pegue tração, possa voltar a crescer rapidamente. E isso é importante para essas candidaturas. E tem também uma discussão importante ali de propostas. Então, eu vejo, de novo, aquele cenário do Brasil em 2026 muito parecido com o do Chile. Nós vamos ter 3, 4 candidatos de direita, cada um correndo na sua raia, e essa diferenciação entre eles não significa desunião, mas pluralidade de ideias e de propostas que, num segundo turno, eventualmente estarão todos juntos. Então, eu não vejo isso como um grande problema. Acho que esse é um cenário que acabou de acontecer no Chile com vitória da direita. E, no fundo, é isso que importa no segundo turno de 2026. E essa declaração do Flávio, Mota, uma declaração de quem está decepcionado? É difícil dizer, Caniato. Como eu disse em outro comentário, a situação atual, a política brasileira é muito complicada. E não que a política mundial esteja em situação muito melhor do que a brasileira. Então, o que a gente não sabe é muito mais do que a gente sabe. E qualquer pessoa que está na posição do Flávio, e eu já vi isso acontecer, qualquer coisa que você diz, você pede um copo d'água, amanhã isso já é colocado na manchete do jornal como uma posição sua, uma declaração profundamente reflexiva a respeito de algum assunto. Então, eu acho que o que caracteriza a situação atual da política brasileira é uma incerteza extrema. Qualquer pessoa que tem o mínimo de visibilidade política hoje está sujeito a todo tipo de evento. E Flávio Bolsonaro, eu acho que está, pelo sobrenome que ele carrega, pela sua posição política, ele está no meio, no olho desse furacão e não é fácil lidar com isso.